hoje recebo aqui com maior satisfação duas das melhores profissionais da área da odontologia, doutora Cecília Abreu e doutora Luciana Barbosa. Tudo bom? Tudo jóia, Que prazer tê-las aqui, tudo tudo bom? Olha, realmente, eu estava conversando com elas aqui um pouquinho antes do nosso preparo para a entrevista e eu estou bem impressionada com o que vocês me falaram, porque são coisas que eu realmente não sabia. A relação da odontologia com a gestação. Nós não estamos falando nem do bebê, não. Gestação mesmo, não é, doutora? Gestação. Como é que se dá essa relação? Então, é uma série histórica, assim, de um contexto da odontologia ser permeado de mitos. Sim. Então, é comum a gente ouvir dizer pela paciente que ela tem medo de ir ao dentista, porque ela já ouviu dizer que não pode. Que a gente não pode, não deve ir ao dentista, só que isso é um mito. Na verdade, não só pode, como tem que ir. Não é? Porque, inclusive, existem muitas doenças que começam pela falta de cuidado, né? Exatamente. E além da paciente, às vezes, não se sentir segura de ir ao profissional, o próprio profissional, muitas vezes, não tem a segurança, o obstetra, de encaminhar essa paciente aos cuidados do profissional, da odontologia, do dentista. Então, tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio. E a boca faz parte do organismo. Sim. Então, a mucosa bucal, ela tem a sua resposta imunológica, ela está ligada à mucosa intestinal. Olha. Por isso que muitas vezes uma pessoa tem um problema intestinal ou tem um problema do estômago com H. pylori. O habitat secundário do H. pylori é na boca, na bolsa periodontal, e a pessoa às vezes trata o estômago, mas não vai ao dentista procurar se tem o habitat secundário. E o gastro, agora tem muita gente já está disseminada essas relações da boca com o organismo. Então, a disbiose, que é o descontrole bacteriano, a alteração microbiana do intestino, ela afeta diretamente a gengiva. E aí vem a inflamação gengival, a doença periodontal. Então, especificamente pela gestação, a gestante, muitas vezes, acha assim: ai, meu Deus, eu fiquei grávida, agora eu não vou poder ir ao dentista, só vou cuidar do meu dente quando o bebê nascer. Gente. E, nesse caso, ela não fez o pré-natal antes dela engravidar, ela não procurou o seu dentista para se planejar para a gravidez. Então, ela já poderia estar com uma infiltração, por exemplo, escondida, uma cárie por baixo de uma restauração. Quando engravidou. Quando engravidou, antes da gravidez. E aí, aquela cárie que estava ali, que ela às vezes é assintomática, muitas vezes a cárie, a infiltração é assintomática, a pessoa sente um pouquinho congelado e tal coisa, e daí a pouco vai intensificando o sintoma, quando é cárie. E aí, ela passou um período grande com aquilo ali sem doer. Quando resolveu doer, ela estava grávida. E aí é uma confusão, porque dor de dente... Gente, mas olha, sinceramente, aí você vê, pelo ano 2018, nós ainda temos essa situação que é um mito, é uma ignorância até. Existe cuidado. Mas hoje, eu acredito que a medicina e a odontologia não caminham mais separadas, né? A gente hoje caminham juntas. E é o que eu estou falando, o dente da gente, existem duas doenças bucais muito prevalentes, que é a cárie. E na gravidez existem alterações fisiológicas, né? Pode ter uma alteração salivar, tem gestante que saliva demais, que toda hora precisa cuspir. E isso tem a ver gestante com a glicemia? Vou chegar nisso aí também. Pode olha, ter. Olha, querendo saber já. Você já tá curiosa, já tô lá. Você entrevista todos os profissionais que já sabem um pouquinho de tudo. Olha, o pior que é. Eu não ia falar de glicemia, não, que é uma outra coisa que eu adoro, é falar sobre diabetes. Mas, enfim, já que você abordou, é porque eu oriento diabéticos o tempo inteiro, porque minha especialidade é periodontia, que são as doenças periodontais. E a doença periodontal, ela está em íntima relação com doenças que têm um componente inflamatório, que é diabético, que a gente chama hoje de síndrome metabólica, que é um perfil de risco comum do indivíduo para hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, doença periodontal, doenças crônicas.
em que passa muito tempo assintomático. Então, quando o diabético se descobre diabético, ele já tem o quê? Sequela. Olha. Então, antes dele ter sequela, ele dá sinais. E um dos sinais pode ser uma doença periodontal. E aí a gente identifica o fator de risco desse indivíduo, se ele tem uma alteração de peso, conferência abdominal, uma alteração salivar. E muita aí, sede, não é? Muita sede. Quando ele está com muita sede, isso já é uma sequela. Ele já tem uma lesão. E muitas vezes ele tem uma lesão vascular, que a gente não visualiza, e aí vem os sintomas. Só que quando ele tem um sintoma, ele já é um indivíduo de risco, já poderia ter sido, antes dele ter a lesão, diagnosticado e ter sido prevenido, porque o profissional já tem aquele foco. Ó, se essa pessoa está mostrando uma inflamação, uma doença periodontal avançada ou agressiva, que tem uma evolução rápida, então aquilo ali já liga. E se ela for uma diabetes gestacional? Porque quando desenvolve, né? Durante o período gestacional. E é muito comum, né? E é muito comum o dentista, nesse contato, principalmente o periodontista, nesse contato com a gestante, ele vai interceptar, às vezes ela já vinha trazendo uma gengivite, essa gengivite é uma alteração inflamatória, quando a gengiva fica sangrando, inchada, com edema, aí passa um fio dental, sangra, a gengiva normal não sangra. Se ela está sangrando, é porque ela tem uma alteração. E aí, como eu falei, é um equilíbrio. Às vezes tem a bactéria ali que está tudo bem, você consegue, durante a sua rotina, passar no fio dental, que seja uma vez, aquilo ali não sangra. Mas alguma coisa pode acontecer e desequilibrar essa flora. E isso acontece na gravidez pelos hormônios. A progesterona, ela serve de alimento, é um meio de cultura. E que duas bactérias, dois grupos, eles se desenvolvem mais, que é a Provetella intermídia e o Fusobacterium nucleato. Então, essas bactérias, elas se proliferam, causando a gengivite pior durante a gestação. Então, essa gengivite vai aumentando de acordo que passa o período gestacional. E pode virar um granuloma gravídico, que é uma lesão enjoada, que não tem, sangra muito, né? E que a gestante, às vezes, fica com medo de tirar aquilo durante a gravidez. Uma lesão importante, que não causa... E o pior, a doença periodontal é quando essa inflamação, ela alcança o nível e começa a ter uma perda óssea. E aí já é a doença periodontal propriamente dita. Porque aí chega a perda dos dentes, né? Pode alcançar. Perda óssea. Se for uma doença avançada, compromete realmente o dente. Porque o dente, eu mostrar aqui para vocês, ele tem essa parte aqui, que é a coroa, que é o que a gente tem visível. E essa outra parte são as raízes dos dentes. Eles ficam dentro de uma casinha no osso. Falar casinha no osso, porque para todo mundo entender. Claro. Então, o dente é a coroa e a raiz. E a raiz fica dentro do alvéolo, que é esse buraquinho no osso, tanto da maxila quanto da mandíbula. E aí, esse dente ele fica grudado ali. Se houver uma colonização bacteriana nessa região aqui, entre a gengiva e o dente, começa a formar o cálculo, que é também chamado de tártaro. Vou fazer limpeza de tártaro, vai o quê? Remover o cálculo. E esse cálculo e essa bactéria, ela pode ter um desequilíbrio. E o que acontece com o desequilíbrio? Tudo no corpo é equilíbrio. A gente chama de oxidante e antioxidante. Alimentação natural e alimentação que causa o oxigênio reativo, que aí vai causar rugas, gordura e inflamação. Né? Se sobressair a parte ruim, que são os alimentos que tem gordura hidrogenada, que vai provocar o radical livre, a gente tem que ter um antioxidante. O equilíbrio, E se a gente desequilibra também as bactérias, crescendo as bactérias do mal e não as do bem, por isso que é tão importante a gente cultivar uma flora normal, tanto que hoje em dia a alimentação natural, os probióticos, o kefir que é natural, quando está na crista da onda, né? É verdade. Então isso tudo é por quê? Para minimizar o efeito dos radicais livres, né? A atividade física. E aí, o que acontece? Às vezes o perfil imunológico daquela pessoa é um perfil
que a gente chama de fenótipo hiperinflamatório de monócitos. Essa pessoa que tem esse perfil imunológico, ele responde diferente. Porque, por exemplo, se eu for assaltada, eu posso responder sem fazer nada. Sim, ou pode, né? Ou eu posso reagir com um tiro de canhão. Se você vier me assaltar e eu me defender com um tiro de canhão ou um fuzil, eu vou matar o assaltante e provavelmente eu vou destruir o cenário todo. E aí acontece isso com quem tem um perfil hiperinflamatório. Ele produz mediadores inflamatórios de forma exagerada. Esses mediadores inflamatórios é uma comunicação bioquímica, porque a gente tem que, quando a gente tem uma agressão, que é a bactéria, a gente precisa se defender dela. E aí a gente vai recrutar os soldados do organismo para se defender dessa bactéria. Sendo que, quando a gente chama o soldado, é para o soldado dar um tapinha na bactéria e mandar ela embora. Não é para chegar... Não é para chegar chegando. E aí, normalmente, o soldado chega com um tiro de canhão. E aí é osteolítica, é igual artrite, por exemplo, reumatoide. Então, destrói todo o tecido conjuntivo e aí vem a perda óssea. Sendo que esses mediadores inflamatórios que são produzidos na boca, eles são produzidos aqui para se defender da bactéria que tenta invadir a gengiva. Esses mediadores inflamatórios, eles vêm da corrente sanguínea. Porque a boca tem, a gengiva principalmente, tem uma íntima relação. É muito ligada, não é? Tudo junto. Aí tem uma íntima relação com a corrente sanguínea. E esses mediadores, 2 deles, são os mediadores que eles vão se acumulando no útero. Vai se acumulando no útero. Até que chega no 9 meses, né? Na 41, 42 semanas. E vai chegar um limiar. E esse limiar vai induzir o parto. Então, se a gente produz esses mediadores para induzir o parto, se eles forem produzidos numa quantidade exagerada, a gente pode ter um parto prematuro. Um parto antes da hora. Tá vendo? A gente... às vezes não sabe o motivo de um parto prematuro. A questão do parto prematuro é epigenética. É assim, não é um motivo. E é tudo junto. Então, se a gente tem uma doença com componente inflamatório, numa pessoa com um perfil de risco, o que acontece? Essa pessoa já está com uma resposta alterada. E aí faz parte de todo um contexto. Um saneamento básico, por exemplo, a falta de saneamento básico, inclusive higiene pessoal, a falta do fio dental, da escovação, é mais um risco. Ou seja, você não está passando fio dental, você já vai ter uma flora bacteriana alterada. Você está chamando o azar. Né? Você está assim, tendo um fator de risco local para acúmulo de placa. E aí, além disso, uma alimentação desregulada, falta de estresse também, né? A ansiedade, um meio ajuda. É tudo, e mais um componente genético que a pessoa pode ter, né? E aí isso vai desencadear. No caso de um indivíduo com esse perfil de risco, ele pode tanto estar predisposto a desenvolver a diabetes, como o contrário. Pode ser uma sequela. A doença periodontal é a 6ª sequela da diabetes. Como tem problema no pé, problema no rim, problema na vista, também pode ter um problema periodontal. E no caso da gestação, o que acontece? Não só na gestação, no indivíduo normal, né? Esse equilíbrio se perdeu, né? Houve uma produção exagerada de mediadores inflamatórios para responder à agressão bacteriana da boca, da doença periodontal. Nisso, o que acontece? Esses mediadores inflamatórios, eles vão para a corrente sanguínea. Meu Deus. Para a célula do corpo funcionar, ela precisa de combustível. O combustível para a célula funcionar é a glicose. Essa glicose, ela tem que estar dentro da célula. A célula do coração, para bater, precisa de glicose. A célula do olho, para enxergar, precisa de glicose. Todas as células do nosso corpo precisam de glicose dentro dela para ela trabalhar. Quem abre a porta do tanque de gasolina da célula, por exemplo, o tanque, para abrir a porta da célula, precisa da insulina. A insulina é a chave. A insulina é a chave para abrir essa porta e internalizar a glicose. Só que no indivíduo com essa
produção exacerbada de mediadores inflamatórios, Sim. vai alterar a fechadura. A insulina vai tentar abrir a porta, não é mais aquele buraco. Olha, gente. E aí lascou. Porque aí a insulina vai ficar brava, o pâncreas vai produzir mais insulina para tentar arrombar a porta, porque a glicose tem que entrar. Sim. E aí a porta tem que ser aberta. E aí há um desgaste do pâncreas com a hiperinsulinemia. E a insulina vai ter uma elevação, pode ter uma hipoglicemia, enfim, outras coisas. E essa glicose, ao invés de entrar na célula, vai ficar na corrente sanguínea. Quando a gente vai fazer o exame de sangue, encontra o quê? Uma glicemia aumentada. Porque a glicose não entrou na célula. E aí, se tiver diabética com problema grávida, quer dizer, piora a situação toda. Piora a situação toda. Então, todas as medidas que vêm para prevenir, elas são fundamentais. Então, por isso que hoje em dia, todo o programa nacional de saúde, né, é uma premissa, assim, é uma orientação do Ministério da Saúde, que está ligado com a Organização Mundial de Saúde, para estruturar. Eles fazem um alicerce, tanto para o profissional na saúde pública, como na saúde privada. Então, a gente vai, no próximo bloco, falar um pouquinho desses programas, que nós temos bons programas aqui no município. E porque esse realmente é um assunto de muita importância, né? E que a gente teria que ter, na verdade, o programa inteiro. Muita coisa, né? Eu volto já já. É rapidinho nosso intervalo, não sai daí não.